Tranquilo, pessoal? Beleza? Bora continuar? Então agora a gente vai pegar aquele efeito da capacitância, né? E vamos aplicar num dispositivo de circuito. E a gente começa a entrar na eletrodinâmica, que é o capacitor. O que o capacitor vai fazer? Então primeiro vamos dar uma olhadinha, bem básico mesmo, né? Sobre o que é um capacitor, um elemento de circuito. Normalmente a gente usa o capacitor plano, né? Ele para explicar é mais fácil, tá? Mas de qualquer forma, ambos, aqueles de folha, todos eles também funcionam, a explicação é a mesma, tá? Então vamos pensar lá, o que o capacitor faz? Armazena a carga elétrica. Para quê? Né? Qual que é o lance do capacitor? Então, o lance do capacitor é você ter uma quantidade de carga elétrica armazenada, mas junto com a carga você tem um potencial. E se você tiver dois, você tem uma diferença potencial. Então você pode levar no bolso alguma coisa que você pode usar essa diferença potencial a qualquer momento. Professor, mas isso já existe pilha. Então, o capacitor é diferente de pilha. Vou mostrar a diferença. Ó. Então imagina que você tem uma placa aqui descarregada, essa outra placa aqui também descarregada. Aqui está ligado numa chave, aqui está ligado num gerador. Tá? Então aqui tem um gerador, chave aberta, aqui uma chave também aberta, aqui tem uma lâmpada, não parece, mas é uma lâmpada. E aí a gente vai começar o processo de carga do capacitor. O que a gente faz? A gente vai lá e vai fechar essa chave aqui, ó. Fechou essa chave, o que acontece? Primeiro passo, fechou a chave, eu vou carregar o capacitor. Observe só, estou dando um exemplo aqui com a chave 1 fechada, só para vocês terem uma noção. Imagine que o nosso gerador tenha 10 volts no potencial maior e menos 10 volts no potencial menor. Portanto, a diferença potencial do gerador é 20 volts. O que acontece quando eu ligo aquela placa que inicialmente era neutra, né? Então eu tenho aqui um potencial que é inicialmente 0 volt. E aqui eu tenho 10 volts. Espera aí, se um é 10 e outro é 0, a corrente elétrica, os elétrons vão do menor para o maior. Então o que vai acontecendo aqui? Você vai ter elétrons vindo para cá, ó, né? Você vai ter elétrons vindo para cá. E a hora que o elétron vai saindo da placa, ela vai ficando mais positiva, mais positiva. Esse potencial aqui, ó, ele vai passando, por exemplo, para, sei lá, 2 volts. Um exemplo. Continua o movimento? O que vocês acham? Continua, né? Esse cara aqui, ó, tem uma reação físico-química que mantém o gerador com 10 e 10, né? 10 positivo, 10 negativo. Então há uma reação que sustenta a DDP ali, tá? Então, continua tirando elétrons, continua tirando elétrons. Ah, de repente esse cara vai para, sei lá, 4 volts. Continua. Continua, porque tem uma diferença ainda, né? Ah, depois agora vou continuar mais um pouquinho, vai para, sei lá, 9 volts. Continua. Continua. Veja, uma coisa que é interessante. O início do processo implica uma DDP de 10 volts, concorda? Então você tem um fluxo. Conforme ele vai carregando, 10 para 2, 8. 10 para 4, 6. 10 para 9, 1. Então a DDP ela vai baixando. Ela é variável no processo de carga entre o gerador e a placa do capacitor. Significa que a quantidade de carga que se move para que esse capacitor carregue, ele é grande no início e no final ela vai sendo menos intensa. Tá? Essa é uma informação importante. Até que chega uma hora, né, que você tem lá os 10 volts. Chegou nos 10 volts, o que acontece? Acabou. Não tem mais carga. A placa está carregada com uma quantidade de carga que mais. Tá lá. A mesma coisa acontece com a parte do potencial negativo. Só que agora, esse cara aqui, ó, que tinha inicialmente, né, um potencial 0 volt, que estava neutra, agora ligado a esse terminal do gerador, o que eu tenho? Menor, maior. Opa, olha lá, ó o elétron fazendo, o elétron vem para cá, ó, né? Os elétrons vêm para cá. E aí você tem um aqui, dois aqui, o que acontece? É o mesmo processo, gente. Ele deixa de ser, como carregado negativamente, menos 2 volts, por exemplo. Continua, continua. E assim vai, né? Você vai carregando até que chega uma hora que ele tem lá os menos 10 volts. E aí você carregou a placa completamente e essa carga ficou com uma carga que menos. Tranquilo? Agora, não existe mais essa corrente elétrica. E se não tem corrente elétrica mais, tem um efeito do eletromagnetismo, sem corrente elétrica não tem ímã, né? O que acontece? Essa chave aqui, ó, puff, ela abre. Sacou?
ela abre e o capacitor está carregado. Nesse momento o capacitor está carregado. Tranquilo? Pô, então eu vou levar esse lugar para algum lugar. Então, nossa, vou levar esse capacitor para algum lugar. Não posso pegar os dois. Se eu juntar os dois aqui, eles descarregam, né? Então a gente tem que colocar alguma coisa aqui no meio, ó. A gente tem que colocar alguma coisa aqui no meio, ó, nesse lugar, para isolar uma coisa da outra. A gente chama de isolante. Nossa, que maravilha, né? Mas ele é vulgarmente chamado de dielétrico. Dielétrico. Elétrico. É o quê? É um dispositivo, é um material que é colocado entre as placas para você não encostar uma placa na outra. Então o nosso capacitor plano é uma placa condutora, outra placa condutora e um elemento isolante ali no meio. Né? Agora você pode levar ele para outro lugar. Só que aqui, nesse caso, está ligado aqui num sistema que tem uma lâmpada. Então agora eu vou fechar essa chave, é o segundo passo, que é a descarga. Né? Nesse processo de descarga, a hora que eu fechar esse troço aqui, o que vai acontecer? A corrente vai passar. Então, agora a lâmpada está aqui e eu fechei. Quando eu fechei, gente, ó, aqui eu estava todinho, né? Carga, tá lá, positiva, carregadaço, né? Com quanto de potencial? 10 volts. Aqui, ó, também carregadaço, né? Tá lá, ó, com quanto de potencial? Menos 10 volts. Então a lâmpada fica submetida a uma diferença potencial de 20, né? E então agora ela vai acender, né? Por quê? Os elétrons vão fazer o seguinte, ó. Ó, os elétrons vão fazer isso aqui e vão subir, ó. Os elétrons, ó, vão para lá, né? Do menor para o maior potencial. E nesse movimento ele acende a lâmpada. Legal, né? Por que se é para acender a lâmpada, professor, por que você não colocou na tomada? Né? Então, essa é a diferença entre o gerador e o capacitor. O que vai acontecer? Você acha que essa lâmpada vai ficar ligada por muito tempo? Então, não vai, né? Por que não? Sai um elétron aqui. Subiu, ó. Subiu, acendeu a lâmpada, né? Tá lá e veio para cá. O elétron, ó. O que aconteceu? Esse cara veio para cá, saiu daqui, já não tem mais 10 volts. Tem quanto agora? Agora tem 9. Um exemplo, né, gente? Só para a gente fazer conta. Esse elétron subiu aqui, matou esse cara aqui, ó. Nulou. Agora não tem mais 10 volts. Agora tem quanto? 9. Legal? Sai outro. Nossa, não tem mais menos 9 volts. Agora tem 8. Chegou esse outro aqui. Opa, não tem mais. Não é mais 9. Agora aqui é 8. Estão entendendo? Esse cara vai saindo, ó. E esse potencial aqui dessa placa, ela vai diminuindo, ó. E aqui é a mesma coisa, né? Vai chegando lá, vai caindo, ó. Tá lá. O que vai acontecendo? Pô, você tinha uma diferença de 20. Agora você tem uma diferença de 8. É o mesmo processo. Então, no início você tem uma big DDP. Então, o fluxo de elétrons ali é muito grande. Por quê? Porque você tem uma big DDP ali. Agora, você não tem mais. A DDP vai diminuindo. Vai diminuindo, gente. Vai diminuindo até esses elétrons saírem todo aqui. Ou seja, esse cara aqui, ó, vira 0 volt. Tá lá. E aí chega tudo aqui. 0 volt, né? 0 volt. E aí o que acontece? Não tem mais corrente elétrica. Porque agora jogou a lâmpada potencial. O que aconteceu com esse negócio com essa lâmpada? O que ela faz? Apaga. É para isso que serve o capacitor. Para apagar as coisas? Não. Não. Ele tem um funcionamento intermitente. Ou seja, ele liga, mas ele desliga sozinho. Você imagina se essa lâmpada aqui tivesse que, fosse lá do, sei lá, do prédio, da garagem do seu prédio. Então você entra, o que acontece? Entrou, sensor de movimento, pum, fechou, carregou o capacitor. Vamos pensar que ele está carregado, tá? Entrou, pau, o sensor de movimento fecha a chave. Fechou a chave, o que acontece? A lâmpada, puf, acende. E ela não acende assim, facinho, não. Ela acende uma vez. Pau, acendeu, você saiu da garagem, imagina. Vai deixar aquela lâmpada acesa? O gasto de energia? Alguém tem que ir lá desligar. Quem que vai ser alguém que vai lá? Vai ser você? Não vai. Quem faz isso? Então aí eis o mistério da fé, né? Polegar opositor, telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. O homem vai lá e cria o capacitor. Ele liga, mas ele desliga sozinho. Então depois que ele descarrega, tal. Ele fornece uma grande quantidade de energia, legal, né? Muita gente usa isso aqui, né? Faz até um barulho isso aqui, ó. Flash. Foi legal, né? Então, tá, uma grande quantidade de energia, mas depois apaga. Esse é o princípio. A diferença do gerador
É que o gerador tem um princípio, tem uma reação, né? Tem uma quantidade de um sistema que garante a DDP. E o capacitor não. O capacitor, ele não tem um sistema que garante a DDP, que ela fica ali por um bom tempo. Não, ele carrega, dispara e depois volta. Tranquilo? Algumas características interessantes para o capacitor plano. Capacidade dele é dada do mesmo jeito que a gente viu capacitância eletrostática, né? Só que agora, na capacidade eletrostática, aqui tinha um potencial. Agora, essa aqui embaixo é a diferença de potencial. O cara fala assim, ó, qual é a carga do capacitor? A carga do capacitor é 10 coulomb. Mas é 10 coulomb na placa positiva e 10 coulomb na placa negativa, tá? Então a gente sempre se refere à carga do capacitor, à carga da armadura, placa, da armadura positiva, beleza? Mas você sabe que na outra tem a mesma quantidade de carga, né? Porque senão, se você somar das duas, dá zero. Então, a gente sempre se refere à carga do capacitor, à carga da armadura positiva. E como no capacitor tem duas placas, né? Dois potenciais, tem uma diferença de potencial. Tá lá. Agora, existem as características físicas do capacitor plano que também permitem você calcular a capacitância dele. No capacitor plano tem a ver com a área, quanto maior a área das placas, melhor. Tanto é que se você pegar aqueles cilíndricos, é uma folha grande, né? Só que ela é enrolada, né? Mas é uma folha grande, a área é grande. E a distância, quanto mais perto, mais induzido, né? Você tem o processo de carga. Por isso, diretamente proporcional à área, né? Diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Uma outra coisa que é legal, que é importante também, é você colocar um bom isolante. Por quê? Porque se você não colocar um bom isolante, esse isolante determina, ele limita a sua carga. Então, é interessante que você tenha um isolante com uma permissividade adequada, né? Para você conseguir armazenar a carga elétrica. Essa permissividade eletrostática, ela é calculada para cada meio dessa forma. Então, ela é sempre um número, né? A partir do vácuo. O vácuo é o meio menos permissível que tem. Por quê? Porque não tem nada, né? Então, o menos permissível que tem é o vácuo. Então, a permissividade eletrostática, ela garante o dielétrico. E a gente vai falar um pouquinho sobre dielétrico, porque existe uma grandeza chamada rigidez dielétrica. Vamos comentar um pouquinho. Vamos imaginar o seguinte, ó, que você tem aqui uma placa, né, positiva, carregada positivamente, tá lá. Vou colocar algumas coisas assim, tal. Tá lá carregada positivamente, né? E aqui negativamente. Tranquilo? Então imagina, né? Você vai carregando, e aí o que acontece é que esse material que está aí dentro, ele não é o vácuo, né? Então ele não é tão perfeito. E se ele não é tão perfeito, ele também sofre indução. Então vamos imaginar que você carregou e ele começou a polarizar aqui, ó. Então tem um cara aqui, pega uns elétrons, sobe para cá, e aqui esses elétrons subindo dessa região mais positiva. E aí beleza, tá tranquilo. Agora você pega e fornece mais carga. Forneceu mais carga, tanto aqui quanto aqui, né? Forneceu mais carga, o que vai acontecer? Ah, eu vou puxar mais elétrons, né? Vou puxar mais elétrons. Então aqui, ó, aqui os elétrons vão subindo, vão deixando essa região mais positiva. Você insiste no processo de carga, né? E vai colocando cada vez mais carga elétrica aqui. O que vai acontecendo? Vai produzindo, vai chamando mais elétrons. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Vai polarizando cada vez mais, né? Tá lá. O que acontece? Esta região começa a ficar tão polarizada que essas duas coisas aqui, ó, essas duas regiões se juntam. E a hora que junta, o que acontece? A hora que junta, você cria um caminho entre eles. Um caminho que está polarizado, um caminho condutor. E esse caminho condutor faz com que exista um fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons rompe, né? Ele rompe o dielétrico, né? Então você perdeu o dielétrico aí, porque agora essa placa já está em contato com essa. Então tudo aquilo que você queria fazer, que era acender a lâmpada aqui, você vai perder porque a rigidez dielétrica, ou seja, o dielétrico aqui está corrompido. Porque você fez tanto, colocou tanta carga ali que ele rompeu. Por isso que é importante você ter um dielétrico com uma permissividade adequada para a diferença de potencial que você vai usar no capacitor. E a rigidez dielétrica, essa grandeza, ela é o quê? Ela é a máxima DDP, que o capacitor
suporta. Capacitor suporta. Sem ser o quê? Sem ser corrompido, né? Sem estourar. Que é o princípio do raio, né? Se a gente for pensar que a Terra está aqui, a nuvem está em cima, daí você tem o ar, ele tem uma rigidez dielétrica, né? O que vai acontecendo? A nuvem vai carregando, 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 carregando. Chega uma hora que ela polariza o ar, e ao polarizar o ar acontece o quê? Acontece a descarga elétrica. Ela tanto sobe quanto desce, né? Depois a gente pode fazer uma aula até especificamente sobre raio, né? Mas a descarga elétrica, ela acontece porque rompeu a rigidez dielétrica do ar. Então a gente pode, inclusive já apareceu em vários vestibulares, né? Considerar a Terra, a Terra e a sua atmosfera como um grande capacitor, onde a superfície da Terra tem um potencial e a nuvem tem outro. E o ar está ali no meio como dielétrico. Então você carregou, carregou, recarregou, rompeu o dielétrico, você tem o raio. Só para fechar aí e falar um pouquinho sobre o raio, a descarga elétrica não é visível, tá? O que é visível é o raio, seria a própria luminosidade. Aquele efeito luminoso é o efeito luminoso da descarga elétrica excitando os elementos químicos que compõem a atmosfera. Aí ele excita e provoca o efeito luminoso. Tá legal? Depois do efeito luminoso acontece o quê? Com uma quantidade de energia muito grande, aí você tem o ar ali que está ao redor daquilo lá, então você tem ao redor, você tem o ar, ele se aquece e ele dilata. A dilatação faz movimentar o ar. E o movimento do ar cria uma onda mecânica, sonora, a gente chama de trovão. Beleza? Então tem a descarga elétrica, tem o raio, o relâmpago, né? E você tem o trovão. Tranquilo, gente? Abraço!